bom dia pessoal, salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Céu é o Limite. Eu coloquei alguns vídeos aí que era do meu antigo canal, que são mensagens, palavras de Deus, aquelas que vai lá de encontro ao nosso coração e às vezes faz a gente perguntar pra gente mesmo o que estamos fazendo da nossa vida, será que estamos cumprindo o nosso propósito? E aí vocês curtam lá, tá? Vão lá, se inscrevam no canal, para que vocês sejam alimentados e tenham acesso ao conhecimento. Nesse vídeo, eu quero dizer para vocês sobre algo que há muito tempo atrapalhou minha vida. Eu quero contar uma pequena história também do que aconteceu comigo por conta da timidez. Eu acredito que tem muita gente hoje que não vive grandes coisas por conta da timidez, né? Porque sabem que tem potencial, sabem sabe do que é capaz, mas não sabe como vencer a timidez, tá? E eu vou falar um pouco disso hoje e como que eu consegui sair um pouco desse caminho e enfrentar, né, os meus medos, enfrentar os meus bloqueios, beleza? Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe, né? Meu nome é Bruno, do canal O Céu é o Limite. E por que eu resolvi contar essa história? Porque eu conheço bastante gente, bastante jovens, amigos meus, que tem esse bloqueio de timidez, falar em público, às vezes até falar mesmo com outra pessoa já treme. E aconteceu várias vezes comigo já isso aí. Por exemplo, eu lembro que quando eu estudava em São Paulo, tinha uma atividade que a professora fazia um círculo na sala. E nesse círculo, a gente fazia leitura de livros. Eu acredito que muitas pessoas já fizeram isso. E ali era o meu problema. Porque o pior, se você é o primeiro, é tranquilo. Mas se você é do segundo em diante, meu Deus, aí acontece aí a gente treme na base, porque você fica, nossa, vai ser minha vez, vai ser minha vez. Você fica esperando e aquilo gera expectativa em você e você fica com mais vergonha. E o pior ainda é que se os primeiros que leu antes de você forem pessoas que leem bem, aí pronto, aí lascou tudo, não é verdade? Comenta aí se já aconteceu isso com você, comenta aí. Ajuda a gente a crescer esse canal, porque esse canal é de informação, né? Tem tanta gente levando mensagem ruim, por exemplo, mensagem de coronavírus, a pessoa tá quase morrendo ali já e a pessoa vai e publica. Não, gente, vamos propagar coisas boas, vamos mandar coisas boas pra pessoa, beleza? Então, assim, comenta aí se já aconteceu isso com você, tá? E vamos ajudar uns aos outros, vamos tentar buscar ferramentas pra gente vencer esses medos aí, esses bloqueios, beleza? Mas enfim, aí o que acontece? O que acontecia naquele período? Eu começava a gaguejar e eu sabia ler perfeitamente, só que tinha pessoas lá que eram desenrolados, pessoas que liam bem mesmo. Tinha um menino que eu lembro, ele tinha uma voz imponente assim, e ele lia super bem, parecia um narrador de futebol, e falava bem certinho assim, lendo o livro. Aí pronto, quando chegar na minha vez eu... E você sabe que seus amigos, eles perdem o amigo, mas não perde a piada. E aí piorava tudo, porque ficavam rindo, tirando sarro, e querendo ou não, você nem sabe, mas aquilo vai te bloqueando. Tanto que eu não lembro de muitas coisas boas que aconteceram naquele período, mas disso eu lembro, entendeu? Então assim, ó, busca informações lá com Augusto Cury, tá? Busca informações para você entender melhor sobre a ciência, o que a ciência diz sobre isso. Ele vai falar lá sobre janelas killer, que são coisas que ficam ali no seu inconsciente. E o seu cérebro, ele forma ferramentas, né? Ele desenvolve... Ó, o celular já começou a cair. Ele desenvolve ferramentas como se fosse uma proteção, né? E aí quando você vai passar por um momento daquele, ele traz à memória aquilo que você talvez nem lembre que você tinha, mas tá ali. E aí você começa a tremer, a mão começa a suar, e era o que acontecia comigo, né? Ao passar do tempo, já depois de grande, depois de mais velho, eu comecei a notar que eu tinha problemas. Se fosse para falar assim, brincando, conversando, eu conversava bem. Mas se alguém fosse tirar sarro de mim, alguma coisa nesse sentido, eu já ficava meio bloqueado, eu não conseguia nem rir direito. O meu sorriso saía assim, meio travado. Por quê? Porque eu ficava com vergonha, com bloqueio. E eu comecei a perceber isso. E eu fui ficando triste com isso.
E eu não queria isso pra mim, eu queria me livrar disso. Eu falei, não, meu Deus, o que que acontece? Por que que eu fico assim? Eu não quero ficar assim, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ir pra igreja. E aí, é, eu gosto de falar, eu gosto de pregar, tentar levar a mensagem de Deus, levar a palavra de Deus. E eu queria fazer isso. Eu queria propagar a mensagem, eu queria falar sobre Deus. Mas só que como falar de Deus? Como que eu ia lá na frente falar para um público lá? Entendeu? Como que eu ia falar se eu tinha vergonha? Se eu era tímido, né? E bem tímido mesmo. Pra você ter ideia, dava vontade de... Se é que vocês me entendem. Dava vontade de vomitar. Você entende? De tão forte que era. De tão forte que era. O coração parecia que... O coração batia assim. Não batia, capotava. E eu não conseguia falar. Mas eu queria levar a mensagem. Eu queria falar de Deus para as pessoas. Então, depois de um tempo, eu comecei a ir para a igreja. Então, eu comecei a ter algumas oportunidades. Para você ter ideia, o caderno na minha mão ficava assim. Um dia até um amigo meu brincou. Falou assim, ué, que tava com algum problema aquele caderno lá, né, que estava na mão. Eu falei, pois é, tava com problema. Mas eu decidi. Eu falei assim, chega, eu não quero mais. Eu não vou mais. Eu quero ser normal, não que isso é uma coisa anormal, mas é uma coisa que impede você de ganhar outras coisas maiores ainda. E o que aconteceu? O pior de tudo foi antes um pouco da igreja, eu parei a faculdade. Eu quase não falei isso pra ninguém, mas eu parei a minha faculdade. Eu fiz 18 anos e comecei a fazer a faculdade. Hoje eu tô com 30. Eu parei quando eu tinha 18. Eu parei quando eu comecei. Estava fazendo uma faculdade aqui na minha cidade, aqui de Campo Novo. Então, o que aconteceu? Eu decidi... Eu fui no primeiro, acho que na segunda semana de aula, o professor falou que nós teríamos uma atividade. E eu animado com a faculdade, super animado, eu falei, cara, vou fazer faculdade, vou estudar e tal. De repente, o professor falou que nós iríamos fazer uma atividade onde cada um iria apresentar sobre formas de linguagem, né? Sobre formas de linguagem, por exemplo, linguagem corporal, sobre linguagem de sinais, formas de linguagem, expressões e tudo mais, enfim. E naquilo ali, eu já comecei, meu mundo caiu, entendeu? Meu mundo caiu, eu desabei, eu falei, não acredito. E eu já tremi na base, eu falei, não, eu já comecei a suar, pra você ter ideia. Eu já comecei a suar, já comecei a ficar nervoso, aquilo foi tomando conta de mim. O que eu fiz na outra semana? Cancelei a faculdade. Para você ter ideia, hoje era para mim, um exemplo, eu poderia ter feito umas 3 faculdades já, um pós, sei lá, eu poderia estar me especializando, mas eu parei a faculdade por conta da timidez, por conta da vergonha. Por conta de uma coisa que iria acontecer lá na frente, eu já parei, eu desisti. Eu sabia que eu não ia conseguir, na minha cabeça eu não ia conseguir, e o seu cérebro, você tem que tomar cuidado com ele, por isso que você tem que alimentar ele com conhecimento, por isso que você tem que saber o que é o seu cérebro, como que ele é formado, para você montar mecanismo de defesa contra o seu próprio cérebro. Porque o seu cérebro, não que ele quer te prejudicar jamais, na verdade ele quer te ajudar, é como se ele fosse um segurança. Tudo aquilo que ele para entender que é mal para você, ele vai tentar tirar do seu caminho, entendeu? Ele, é como se você fosse aqui e ele tá vendo que tem um buraco ali que você caiu um determinado dia. Ele vai trazer de novo aquilo, vai falar assim, ó, lembra que você caiu ali? Então é melhor a gente ir por aqui. E você vai se desviando das coisas, você vai se desviando dos obstáculos. Mas na verdade, obstáculos eles foram feitos para quê? Para serem ultrapassados, para serem vencidos. E você não vence por conta disso. E o que aconteceu? Eu parei minha faculdade. Simples assim, parei e eu ficava naquilo na cabeça. Toda vez que acontecia um momento onde eu teria que falar com pessoas, às vezes até na reunião, lá no meu trabalho, onde eu trabalho, quem me conhece vai saber onde eu trabalho, né? Mas disso acho que ninguém sabe. Mas quando chegava no momento de reunião, eu gelava, eu ficava nervoso, porque eu achava que ia perguntar alguma coisa para mim, eu teria que responder no meio das pessoas. E o pior de tudo é que eu já estava há muito tempo ali.
Não tinha nada que me perguntasse que eu não ia saber responder. Mas o problema não era a questão de responder. O problema era a questão que eu não conseguia falar, eu bloqueava. Eu travava. E eu comecei a ficar triste com aquilo ali. Porque você fica triste. Você percebe que você tem... É como se você entendesse assim, pô, eu tenho uma doença, eu tenho alguma coisa que eu não consigo, eu não vou, eu travo, e eu não quero. E você fica triste porque você sabe que você está perdendo algo na sua vida. Então eu quero dizer pra você que você pode sim vencer isso aí. Aí eu vou falar, aí o que aconteceu? Eu comecei a pedir pra Deus, comecei a orar pra Deus, falei, Deus, eu não quero isso. E eu comecei a ver, eu falei pra Deus, aí eu comecei, um determinado dia, eu lendo a Bíblia Sagrada, oh meu Deus, não, a minha não tá aqui, estaria no carro que ontem teve culto, mas eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a falar com Deus, né? Deus começou a falar comigo, porque a gente aprende que, ontem mesmo foi falado na igreja, que você quer falar com Deus, quer falar com Ele, vai orar, vai conversar com Ele. Você quer ouvir a voz de Deus, lê a Bíblia, que as pessoas estão querendo ouvir outras pessoas falando, não estão querendo ler a palavra de Deus, a própria palavra ali revelada. Enfim, eu comecei a ler a Bíblia em Jeremias, onde diz bem assim, no capítulo 1, lê lá se você tiver tímido, que em nome de Jesus, Deus vai te destravar de vez. E eu comecei a ler a Bíblia. Então eu vi lá Jeremias, no capítulo 1, vai dizer bem assim, vai dizer, Deus chama Jeremias para fazer a obra dele. E aí Jeremias fala assim, que eu sou pequeno, eu não sei falar. Deus, eu não sei falar. E Deus fala para ele assim, fica tranquilo, eu só preciso que você vá, porque as palavras eu colocarei na tua boca. Então, e fala que as nações dá por profeta para Jeremias e tudo mais, e Deus promete muitas coisas. Só que tem um porém, você tem que ir, você não pode esperar. E eu percebi que enquanto mais eu desistia, mais aquilo crescia dentro de mim. Então eu falei assim, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu não tô nem aí se alguém vai rir, porque você pensa de alguém rir. Você pensa que as pessoas vão lá. É isso, você sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos a aprovação das pessoas. E enquanto você ficar preocupado com o que as pessoas pensam de você, cara, você vai ser bloqueado, você vai ser travado, porque as pessoas não sabem nem o que pensam. Hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste, nem sei porquê. Então não procure a aprovação de ninguém, não procure a aprovação de ninguém, porque Jesus, sendo perfeito, veio para esse mundo aqui e ninguém aprovou aquilo que Jesus fazia, mas todo mundo sabia que o que Jesus fazia era bom, mas ninguém aprovou ele, tá? Então deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu comecei a pensar, eu falei, não, se Deus está falando isso para mim, eu só preciso entender, eu só preciso ler, adquirir conhecimento, e o resto Deus vai me dar. Então foi isso que aconteceu. Eu tive um destravar, e eu comecei sozinho, eu falei, não, Deus, eu vou, eu não tô nem aí, eu vou. Eu não importo se as pessoas vão rir, eu vou, porque eu posso estar sozinho lá fisicamente, mas eu creio que o Senhor está dentro do meu coração, porque o Senhor soprou um fôlego de vida dentro de mim. Então a gente tem que parar, a gente tem que destravar. Deixa eu te falar uma coisa, nenhum psicólogo, nenhum coach, nem nada vai fazer você se livrar disso, é você. Você tem o conhecimento ali, você sabe o que precisa você fazer. Então eu falei assim, toda vez que me chamava para ir na igreja eu ia, mesmo tremendo, mesmo com medo eu ia. Eu só precisei ir. E Deus fez o resto. E hoje, para a honra e glória do Senhor, às vezes eu até tenho oportunidade na igreja, eu vou tremendo mesmo, vou tremendo com medo, mas Deus usa. E eu tenho certeza que isso não é só para a palavra de Deus, mas é para tudo aquilo que você buscar para a sua vida. Então hoje eu falo com toda certeza para você, invista em você, conhecimento e vá em frente, que é só você ir, que Deus vai fazer o resto, beleza? Depois eu falo um pouco mais sobre essa história aí. Um forte abraço para vocês, senão esse vídeo vai ficar longo. Tchau, se cuidem e não desistam. Vá até o seu limite, vá até o final, vá até onde você achar que não dá, você vai, porque pode ter certeza que Deus só precisa que você vá, só precisa de uma atitude sua, tá? Só precisa de uma atitude sua, ninguém vai te destravar, é você que vai destravar e desbloquear você mesmo. Saia desse mundo aí, seja desbloqueado e conquiste esse mundo aí, porque esse mundo tá aí para nós conquistarmos ele, beleza? Ninguém vai te dar nada e ninguém vai chorar por você, só você mesmo. Então se é para chorar, vamos chorar, mas vamos caminhar, vamos em frente, porque Deus tem o melhor para mim e para você. E não esquece que o céu é o limite. Fui.